Bom, agora eu vou chamar a doutora Nancy Belay. Ela é graduada em medicina, tem mestrado e doutorado em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e consultora ad hoc do Ministério da Saúde, do Sistema de Vigilância de Saúde para a pandemia de coronavírus, influenza, consultora científica da OPAS, para Covid-19, influenza, e WHO, Organização Mundial da Saúde, influenza. Atualmente é consultora voluntária do Ministério da Saúde, voluntária da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, né? E professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo e médica da mesma instituição. Seja muito bem-vinda. A doutora Nancy vai falar sobre qual o impacto da influenza em pessoas com condições crônicas não transmissíveis, especialmente naquelas com mais de 60 anos. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite. Bom, obrigada à organização do fórum. É um prazer estar aqui entre colegas, amigos, conversando sobre essa importância para os doentes crônicos da vacinação. Acho que a doutora Isabela já me antecedeu e já me facilitou o que eu queria conversar com vocês. A gente está no momento em plena vacinação contra a influenza. Eu acho que um primeiro ponto, antes da gente falar do impacto, começando do fim para o começo, é que a gente tem que falar dos pacientes crônicos, principalmente em todas as visitas médicas, e até com alguma intervenção em serviços de saúde, onde eles buscam medicações, ou até quando vão se vacinar para outras afecções, a gente lembrar das vacinas, principalmente para o idoso com doença crônica, que é o nosso foco, né? A gente está tendo um portfólio cada vez maior de vacinas para a população idosa. A gente começa a envelhecer, não é aos 60 anos, né? A nossa imunidade começa a se alterar em torno dos 50 anos de idade, e é um momento onde aumentam as taxas de doentes crônicos na população. Nós temos uma população de adultos de 18 a 59 anos com doença crônica, mas acima dos 50 anos, e a cada década de vida aumenta a chance do indivíduo ter mais doença crônica. Vários estudos mostram que o indivíduo acima de 60 anos de idade, em geral, somente 20 a 25% não vai ser portador de uma doença crônica. Quando a gente olha os dados brasileiros de hospitalização, por exemplo, por influenza, a gente vê que a média de idade dos indivíduos que hospitalizam fica entre 50 e 65 anos de idade. Claro que quanto mais idoso, mais chance de óbito. Mas se a gente pensar no número de hospitalizações por ano só por influenza, esse número é muito grande. Para se ter uma ideia, em alguns anos, a gente chega a ter no Brasil em torno de 50 mil hospitalizações documentadas pelo Ministério da Saúde por influenza, sendo que alguns estudos mostram que esse número pode ser 2 vezes maior, porque a maioria dos hospitais, cerca de 60% dos hospitais, não notificam esses casos. E quem é que hospitaliza? Quem é que chega num pronto atendimento e que tem uma doença descompensada ou apresenta doença respiratória ou chega no momento que já passou pela fase aguda da gripe, do influenza ou do Covid ou do vírus sincicial e chega com a sua doença descompensada. Quem são? Como disse a Isabela, os cardiopatas, né? E nós sabemos que nós temos pelo menos de 500 mil a 1 milhão de eventos coronarianos por ano no Brasil. Cerca de pelo menos 10% destes pode ter sido desencadeado por uma doença respiratória. Muitos indivíduos, muitas vezes, não sabem
que eles têm um quadro, uma doença coronariana, que está ali estável, com a sua placa na coronária, e que, de repente, é descompensado por uma infecção viral do tipo influenza. O indivíduo que tem uma doença cardíaca, cardiovascular de origem aterosclerótica, ele tem 6 a 10 vezes mais chance de ter um infarto pós uma infecção por influenza. A gente sabe, por exemplo, que os pneumopatas, quem tem asma, DPOC e outras afecções pulmonares, 60% das vezes elas são desencadeadas por infecções respiratórias virais, como influenza, né? Mas também vírus sincicial respiratório e outros vírus. Os diabéticos, que a Isabela citou, nós sabemos que durante uma infecção por influenza, 75% pode ter alterações e eventos glicêmicos. Pacientes mais idosos têm 8 vezes mais chance de ter um acidente vascular cerebral. Então, todos esses doentes crônicos, nós precisamos que os clínicos que atendem esses doentes durante o ano todo, eles recomendem que eles mantenham a sua vacinação em dia. E não é só para as doenças virais, como influenza, como Covid, como sincicial, que agora nós temos vacina, é também lembrar da vacina contra a pneumonia, porque 30% a 40% dessas infecções virais, nesses pacientes, eles podem complicar com uma infecção bacteriana. O indivíduo muitas vezes vai descompensar uma doença que vinha compensada e vai precisar de mais remédio, mais diurético, mais antiarrítmico, ou vai desenvolver uma arritmia, uma fibrilação atrial que ele não tinha antes, pós uma infecção por influenza. 10% dos pacientes hospitalizados por influenza acima de 60 anos podem apresentar um novo quadro de arritmia e vão ter que fazer um tratamento prolongado. Então, eu acho que é muito importante ter esse entendimento que não só o idoso com doença crônica, mas aqueles indivíduos com comorbidades que têm direito, e a vacina é distribuída, a vacina de influenza, distribuída gratuitamente para esses doentes, que eles lembrem da vacinação anual e que seus clínicos que cuidam desses pacientes recomendem a vacinação por influenza. E nós temos que ir mais além. Assim como a gente faz propaganda que o cigarro ele é pior para a saúde, eu acho que a gente tem que falar de vacinas, que vacinas salvam vidas, que vacinas ajudam a controlar a sua doença. E isso a gente tem que falar o ano inteiro. Isso tem que estar nos serviços de saúde, tem que ser enfermeiros, assistentes, médicos, falando sobre isso para os seus pacientes. E até nos medicamentos. Talvez a gente pudesse fazer uma campanha desse tipo. O indivíduo que vai comprar um medicamento, ele, de alguma forma, ter um lembrete em algum local de que é importante ele se vacinar.